Oi meninas, vamos bater um papinho rápido aqui, aquele 2 dedinhos de prosa, vamos falar sobre cores, rapidamente. Estou fazendo um grupo lá do Quilt Misterioso, lá no nosso grupo do Quilt Misterioso, eu estou fazendo um projeto novo do Quilt Misterioso. Ninguém sabe o que é, né? Mas eu escolhi alguns tecidos e nós já começamos a fazer. Aí eu escolhi esses tecidos aqui, esses aqui. Aí você me pergunta, por que que você escolheu esses tecidos? Eu vou explicar, coisa que eu não expliquei lá no grupo, eu vou explicar aqui por que que eu escolhi esses tecidos. Quando a gente trabalha com tecidos, o que que é a primeira coisa que você observa? Não é a escolha de tecido. Na verdade, a escolha de tecido é simples, porque é tecido de algodão, então não é a escolha de tecido, é a escolha de cores que a gente faz. Né? Nós não escolhemos tecido, porque a gente só trabalha com um tipo de tecido, que é algodão. Então, a escolha de cores. A cor, ela tem várias características a serem estudadas. Nós vamos falar aqui de duas principais, vamos falar de 3 coisas legais que você tem que observar quando você trabalha com cores. Primeiro, a textura. Né? Nós não vamos trabalhar nunca no patchwork com tecido liso, é a coisa mais sem graça que tem. Não posso falar nunca, mas raramente vamos usar tecidos lisos. Normalmente nós vamos usar tecidos estampados. A essas estampas eu chamo de textura, sabe? Eu não considero estampa. Por exemplo, se você for trabalhar com uma estampa graúda, ela vai mandar no seu trabalho. Então, não é mais com textura que você está trabalhando, você está trabalhando com uma coisa grande. Agora, por exemplo, você vai fazer um bloquinho deste tamaninho, tá? Você não pode escolher estampa graúda, você vai naturalmente para as estampas menores. Se você trabalhar com estampas menores, mesmo assim, como eu trabalhei com essa, a gente recorta, ela acaba perdendo a estampa. Então, o que que ela sobrou dessa estampa? Porque a estampa seria essa. O que que sobrou dessa estampa aqui para mim? As texturas que ela me dá. O movimento, né? Um pouquinho de cor, mas ela tá me dando uma textura, ela não está me dando a estampa. Então, a estampa não é estampa, a estampa é textura. Concorda comigo? Né? Se não concordar, a gente conversa de novo sobre isso, eu torno a explicar. Então, primeira coisa, estampa não é estampa, é textura. Tecido liso, nós nunca vamos trabalhar. Então, nós temos textura, certo? São 9 diferentes que eu vou usar nesse trabalho que nós estamos começando a fazer. Aí, as outras 2 coisas que são importantíssimas é tom e valor. Tá? Isso aí toda vez você tem que observar. Então, por exemplo, o tom é o caminho que a cor percorre, certo? Se ela vai do claro até o mais escuro, mas numa cadência tonal a mesma. Por exemplo, esse aqui e esse aqui, eles são o mesmo tom, certo? É o mesmo tom, um mais claro e um mais escuro, derivados da mesma cor. Né? São 2 tons diferentes. Na verdade, eles não são o mesmo tom, eles são a mesma cor, desculpa. Eles são a mesma cor, derivados da mesma cor, com 2 tons diferentes da mesma cor. Então, eles são o mesmo, entende? Eles são o mesmo, né? Você tirou esse vermelho escuro e clareou. Ou você tirou esse aqui e escureceu. Você pode ver que é o pigmento que tem num tem no outro. Um com mais densidade e o outro com menos densidade. Um médio e um escuro. Mas é o mesmo tom, certo? Então, você tem que ter... quando você for trabalhar com tons, você vai trabalhar com o degradê dos tons, certo? Ou você pode trabalhar com cores contrastantes. No caso aqui, por exemplo, eu escolhi, ó, contrastante. O vermelho, o verde, o marrom e o azul, tá? Um não tem nada a ver com o outro, a não ser essas estampas que tem aqui. Então, essas 3 aqui, elas conversam por causa desses tons que tem aqui e que se repetem aqui. Então, elas meio que conversam. Já o azul,
ele não conversa. Por que que eu coloquei ele na mesma composição? Eu explico. Primeiro, são tons envelhecidos, certo? Aqui não tem nenhuma cor viva, cor forte, né? São tons envelhecidos, certo? E eles têm o mesmo valor. Por exemplo, eu enxergo o azul ao mesmo tempo que eu enxergo o verde, ao mesmo tempo que eu enxergo o marrom e ao mesmo tempo que eu enxergo o vermelho, porque eles têm o mesmo valor. O valor da cor é a densidade de pigmento que aquela cor tem, a quantidade de pigmento, a densidade, você entendeu? Então, por exemplo, esse aqui, ó, ele tem menos pigmento que esse. Você concorda que esse aqui, né? Se fosse tingir o tecido, você ia pôr mais tinta nesse, menos tinta nesse, né? No caso aqui, olha, eles têm a mesma quantidade de pigmento, eles têm a mesma importância, o mesmo valor, entende? Aí eu classifiquei em escuros, médios e claros, certo? Então, por exemplo, eu vou trabalhar numa composição. O que que eu preciso? Eu preciso trabalhar ou todo mundo da mesma cadência, né? Da mesma cadência de cores, que vai ser todo mundo no mesmo tom. E aí eu ponho diferentes valores, né? Para eu poder enxergar. Ou então eu vou trabalhar com o mesmo valor e tons diferentes. Agora, no caso, eu estou trabalhando com tons diferentes e valores diferentes. Quando eu tenho valores diferentes, alguém sai ganhando. Alguém você enxerga primeiro aquele alguém. Você entende? Porque ele tem mais cor, né? Então, no caso aqui, por exemplo, ó, é que eu não fiz ainda, mas vou fazer um bloco que é o contrário desse. Quando você olha esse bloquinho, você enxerga primeiro o fundo para depois enxergar o bege, para depois enxergar o desenho. Você entendeu? Você enxerga primeiro o fundo, depois você enxerga o desenho, porque o fundo tem mais valor que o desenho. Entende? Apesar do fundo estar em segundo plano na composição, né? Você enxerga ele primeiro. Então, essa foi a minha escolha por causa disso. Do mesmo valor, que seriam os escuros, o médio e o claro. Então, com isso aqui, eu tenho um material riquíssimo para trabalhar e conseguir excelentes resultados, porque eu observei tons e valores, né? E observei também as texturas, que não são muito graúdas, né? São texturas razoáveis, e observei também o envelhecimento do tecido, se nós estamos trabalhando com cores vivas ou cores envelhecidas. Então, eu considero essa composição aqui muito boa e acho que nós vamos conseguir um bom resultado, porque eu observei isso daí. Você começar a ter uma outra ótica sobre tecido, você vai ver como as suas combinações vão começar a melhorar bastante, você vai ter um resultado que vai te deixar mais satisfeita. Certo? Até uma próxima!